Uma escola que se preocupa com o ensino que oferece, prestando atenção em cada detalhe. Desde os primeiros anos de aprendizado, vai muito além do ensino convencional. É por isso que o Over Colégio e Curso faz a história de seus alunos desde pequenininhos, pois proporciona uma formação completa em todos os níveis de educação. A escola também investe em habilidades que fazem crescer, como incluir o xadrez na grade curricular, oferecer o cantinho da estimulação e aulas de campo. É com uma proposta estimulante que essas habilidades e formação integral são desenvolvidas desde cedo, fazendo com que o aluno se sinta acolhido e enxergue a escola como sua segunda casa. É assim que a escola forma cidadãos humanos, éticos e preparados para um grande futuro. Over Colégio e Curso, grande como o mundo do seu filho. 3231-1006. Benefícios da drenagem linfática. O procedimento melhora também a circulação em geral, relaxa o corpo e pode atuar discretamente no combate à gordura localizada, uma vez que a massagem aumenta também o metabolismo do local. E agora a gente vai falar sobre saúde das unhas. Quais os cuidados necessários para manter aí as unhas das mãos e dos pés sempre saudáveis? Pessoal, hoje eu vim conversar com a Uena Flávia, que é podóloga, para a gente falar um pouquinho sobre os cuidados com as unhas. Às vezes a gente tem muitas dúvidas, né, de como deixar a unha sempre saudável. Existe um tempo certo para você cuidar das suas unhas para que elas sempre fiquem saudáveis? Existe sim. A gente costuma dizer que aqui na nossa empresa, né, a gente tem o serviço de podologia e esse serviço de podologia a gente aconselha a ser feito de 15 em 15 dias ou talvez de 20 em 20, vai de acordo com a necessidade mesmo. Tem pessoas que têm mais cutícula, calosidades, hiperqueratose. E para mão a gente aconselha semanal. Quem usa muito sapato fechado, né, trabalha então com esse sapato que fica apertando a unha do pé, precisa ter um cuidado especial, tem artifícios para que essa unha continue e permaneça saudável? Isso. O serviço de podologia é um deles, pelo fato da gente fazer o corte correto, já que um sapato mais apertado pode ter gerar uma tendência para ter problemas com unha encravada, micoses, por não ter arejar bem o pé, a região. A gente sempre procurar um sapato com um bico mais largo, a moda mesmo no calçado masculino e no feminino. Hoje em dia é muito mais o fechadinho, o escarpão. Para os homens também o social, agora cada vez mais o bico estreito. Mas a moda mesmo, não vamos sair um pouquinho da moda e procurar a saúde mesmo dos pés. E é quem sustenta o nosso corpo e precisa desses cuidados, né? O sapato sempre mais largo, para passar o dia todo de trabalho seria mais indicado. Tem casos, por exemplo, que se você tem uma unha encravada, jamais o sapato fechado. Talvez até um bico largo, por exemplo, como um tênis ou na hora de uma atividade física, isso vai incomodar muito. A unha, naquele caso, é um corpo estranho, tá com trauma e a gente precisa tratar aquilo ali. E nas primeiras 24 horas, até depois do procedimento de desencravar a unha, a gente aconselha não usar nenhum tipo de sapato fechado. Precisa de um tempo, por exemplo, sem esmalte, como é? Com certeza. Por exemplo, nós mulheres fazemos as unhas, que é o aconselhado, né, semanal. Então assim, eu, por exemplo, antes de fazer a unha aqui com as meninas, eu quero fazer, sei lá, sexta-feira. Quarta-feira eu já tiro meu esmalte, a unha já vai ficar respirando aí de 24 horas a 48 horas, sem base. Base também cria uma película na unha, também não permite respirar, sem nada. Para poder na sexta-feira a gente fazer esse procedimento. Então precisa sim, principalmente as mãos, que as mulheres pintam muito, pelo menos de 24 a 48 horas, sem estar esmaltada nem com a base, para respirar e depois a gente retocar esse esmalte. Então, em linhas gerais, para a gente manter esses cuidados e deixar a unha saudável, é importante procurar um profissional correto, procurar sempre manter esses cuidados ou semanalmente ou de 15 dias, depende, né? Depende da unha. Então, em linhas gerais, para a gente encerrar, seria mais ou menos isso a dica para quem está aqui nos assistindo? Exatamente, com certeza. Semanalmente, para as unhas das mãos,
Claro, um profissional correto, como você disse, para as unhas dos pés, cuidados com os sapatos e, claro, sempre em um local seguro, porque o material precisa realmente estar esterilizado, autoclavado, né? Eu quero agradecer a Ana Flávia, que é podóloga. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Até a próxima. A gente adorou. Saúde, oferecimento Salutem Tecnologias Auditivas, 3012-3959. E chegou a hora da estreia do quadro da Salutem. Vamos falar sobre saúde auditiva. Durante esse e os próximos programas, vamos falar um pouquinho das causas das perdas auditivas, dos tratamentos, as opções que existem no mercado, até das cirurgias para quem tem aí qualquer tipo de perda auditiva. Olha, eu tenho certeza que você vai adorar, tá muito interessante. Acompanha. Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da perda auditiva, quais são os seus principais sintomas e causas, considerando hoje que a perda auditiva é a terceira doença que acomete a população mundial. A gente tem aí em primeiro lugar o diabetes e a hipertensão. Então fique ligado para estar com a gente nesses próximos sábados e aprender um pouquinho como você pode estar ligado nessa doença que acomete jovens, adultos e crianças. Nós podemos nascer com a perda auditiva, como a gente pode adquirir essa perda ao longo da nossa vida por N fatores. O principal sintoma de uma pessoa que começa a perder a audição, no caso dos adultos, é uma pessoa que tem muita dificuldade de compreensão da fala na presença do ruído. Uma outra coisa é que essa pessoa constantemente pede que as pessoas repitam para ele ou uma frase ou uma palavra, quando, pelo fato de ter essa perda auditiva, muitas vezes ela não é mais uma orelha competitiva, principalmente na presença do ruído, que é um dos sintomas mais comuns com os nossos pacientes. Com relação à criança, eu acho que as famílias, os pais é que devem estar atentos, assim como professores, porque essa criança com a perda auditiva, em sala de aula, em decorrência do barulho também, ela pode ter um baixo rendimento escolar, pode ser uma criança muito pequena que não se assusta com sons de alta intensidade, isso também é um alerta para a família. A gente tem bebês que já nascem com a perda auditiva, então muitas vezes eles não são avaliados nesse período, nascem, mas não são avaliados, o que já é uma rotina, mas muitos não fazem. Então, os pais, eles devem estar alerta. Criança que não conseguiu adquirir a fala e a linguagem por algum motivo, passou daquele tempo ideal de adquirir nada, não falou a primeira palavrinha, deve sim, então, procurar um profissional da área da saúde, principalmente o otorrinolaringologista ou até mesmo o pediatra, em se tratando de crianças, para que ele possa ser avaliado. Hoje existe uma gama de exames que a gente pode avaliar e fechar o diagnóstico. E uma coisa muito comum também, que eu gostaria de alertar com relação ao paciente adulto, é que quem tem perda auditiva normalmente tem um zumbido associado. Então, o paciente que escuta pequenos barulhos no ouvido e que incomoda demais, é muito interessante você também fazer uma avaliação para medir a sua audição. Mesmo que seja uma perda auditiva mais leve, o paciente normalmente tem o zumbido associado. Então é muito comum isso e fica de alerta para todos os nossos telespectadores. As causas para a perda auditiva, elas são extremamente variáveis. A gente tem aí os pacientes que nascem surdo, que pode ser um problema genético. Você pode ser acometido de uma perda auditiva em decorrência de ter sido exposto a uma doença infecto-contagiosa. A grávida, por exemplo, por isso que é importante o exame pré-natal e a sorologia, porque existem doenças que se você tiver no período gestacional, aquele bebê pode nascer com uma surdez profunda, né? Mas também a gente pode ter perda auditiva induzida pelo ruído, trauma. Existem medicamentos que são chamados de medicamentos ototóxicos, que às vezes tem que ser administrado para aquela pessoa e aquele medicamento vai e destrói as células do ouvido, que na verdade são as nossas células sensoriais. Então, N coisas hoje que a gente tem que estar muito bem informado,
crianças, jovens e adultos e os idosos também, todos podem ser acometidos de uma perda auditiva desse tipo. Eu posso ter meningite, por exemplo, aos 40 anos de idade, né? E em decorrência da meningite me levar a uma perda auditiva súbita. Existem também as perdas súbitas, que muitas vezes elas são de caráter idiopático, que você não sabe. O paciente foi dormir e acordou com uma perda auditiva severa, profunda e assim, é realmente de muita dificuldade para ele quando isso acontece. Hoje a Organização Mundial de Saúde já tem uma preocupação enorme, porque a nossa atual geração é uma geração que usa de forma contínua fones de ouvido. E não existe nada, não existe uma prevenção, nenhum controle para que os jovens usem, na verdade, uma intensidade sonora no seu conduto auditivo que seja saudável. Quando jovens, eles não vão ter nenhum problema auditivo, porque a gente tem ali uma população celular gigantesca que está dando todo esse suporte. Mas lá na frente, isso já é previsto para uma população que vai ter alterações auditivas em decorrência do uso de alta intensidade. O que a gente tem que imaginar, ou um alerta para quem é telespectador e está nos assistindo aqui. Se você tem um fone de ouvido na sua orelha e você não tem a capacidade de ouvir a pessoa que está do seu lado conversando com você, ele já está muito intenso. Outra, qual é o número de horas que você se expõe a isso? Então, a gente tem que imaginar que quanto maior a nossa exposição, maior será a minha perda celular. Então, pessoal, semana que vem nós estaremos aqui de volta e a gente vai falar um pouco a respeito da reabilitação auditiva. Quais são as intervenções que a gente pode, então, aplicar aos diferentes tipos de perdas auditivas que a gente tem, não só de equipamentos, mas assim como a reabilitação fonoaudiológica. A gente aguarda você aqui no sábado que vem. Saúde, oferecimento Salutem Tecnologias Auditivas, 3012-3959. Pois é, pessoal, como a doutora Daniele falou aí, a gente vai continuar falando desse assunto nos próximos programas, então tá imperdível, eu espero que vocês acompanhem durante os próximos programas também. Agora, a gente dá um tempinho no cotidiano para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco vamos falar de bebês reborns, tá imperdível e eu espero por você. Benefícios da drenagem linfática. Quando há uma melhora da circulação da linfa, há também uma maior oxigenação dos tecidos do corpo, o que melhora o aspecto da celulite e pode ajudar a emagrecer. No entanto, a drenagem linfática não emagrece por si só. Ela vai ajudar a reduzir medidas por acabar com o inchaço e eliminar as toxinas do corpo.